Quimicamente, se descobriu que as plantas C4 elas tinham uma variação, né, sobre como essas células que apresentavam cloroplastos, ou seja, as células da bainha vascular, que eram células que estavam ligadas diretamente, né, aos feixes, ao xilema e ao floema, né, ao tecido vascular, e as células do mesófilo. Nas células do mesófilo existiam os cloroplastos. Com a presença de luz, esses cloroplastos, eles fixavam carbono, produziam gliceraldeído 3-fosfato. E esse gliceraldeído 3-fosfato, ele era convertido em piruvato. Esse piruvato era fosforilado, convertido em fosfenol piruvato e liberado no citoplasma, da mesma maneira que ocorria nas células guarda do estômago. No citoplasma existia uma enzima chamada fosfenolpiruvato carboxilase. Essa enzima, ela capturava o CO2 e convertia em um composto com 4 átomos de carbono, chamado oxaloacetato. Este processo passou a ser conhecido como C4 porque o primeiro composto que aparece após a incorporação do CO2 é o oxaloacetato. Daí, por ter 4 átomos de carbono, ciclo C4. Esse oxaloacetato, que era produzido no citoplasma, era enviado para o cloroplasto desta célula. No cloroplasto era convertido em malato. O malato saía do cloroplasto dessa célula do mesófilo, era transferido para a célula da bainha vascular. Na célula da bainha vascular, ele ia para o cloroplasto dessa célula. Ocorria a descarboxilação, ou seja, CO2 era liberado dentro do cloroplasto da célula da bainha vascular. O piruvato formado retornava para o citoplasma da célula do mesófilo, ia para o cloroplasto era fosforilado, se transformava novamente em fosfenolpiruvato, que era liberado, né, no citoplasma, pegava outra molécula de CO2 e assim esse processo seguia. Características desse processo. Por que não se notava, né, a liberação do CO2? Porque a liberação do CO2 ocorria no ciclo de Calvin aqui. E observe que nessa célula o cloroplasto também estava ativo. Também ocorria a liberação do CO2. Porém, no momento que o CO2, que fosse liberado aqui, né, no processo de fotorrespiração, saísse e passasse no citoplasma da célula do mesófilo, ele seria imediatamente capturado pela fosfenolpiruvato carboxilase e devolvido para cá. Então, a fotorrespiração estava ocorrendo, só que você não conseguia ver aumento na liberação de CO2 porque ele não conseguia sair da célula da folha. Ao mesmo tempo, todo o CO2 que entrasse aqui, ele iria imediatamente ser capturado pela fosfenolpiruvato carboxilase. Então, este é um processo em que não há necessariamente a perda de CO2 para o meio, mas que o processo de a fotorrespiração não pode ser detectada, não há liberação de CO2 para o meio, mas que ela ocorre já que ela é um processo de transferência de grupamentos amônia, né, para a mitocôndria. Este processo, ele representa um custo energético adicional para a célula. Observamos aqui. Aqui nós temos a célula do mesófilo, aqui nós temos a célula da bainha vascular. Então, o fosfenolpiruvato foi produzido, vai para o citoplasma, a enzima fosfenolpiruvato carboxilase, né, incorpora o CO2, produz o oxaloacetato. Isso está ocorrendo no citoplasma. Esse oxaloacetato vai para o cloroplasto, é convertido em malato.
o malato sai do cloroplasto da bainha da célula do mesófilo, vai para o cloroplasto da bainha vascular, é descarboxilado, libera o piruvato. O piruvato retorna para o cloroplasto da célula do mesófilo e vai ser convertido em fosfenolpiruvato. Esta conversão de piruvato para fosfenolpiruvato consome ATP, mas ele libera AMP mais pirofosfato. Isso significa que, para recuperar um ATP a partir de um AMP, será necessária uma fosforilação para convertê-lo em ADP e uma outra fosforilação para converter este ADP em ATP. Isto é equivalente quimicamente à produção de 2 moléculas de ATP, a partir de ADP. Então, para regenerar, como seria necessário 2 fosforilações no AMP, considera-se aqui um gasto equivalente a 2 ATPs. Assim, para cada molécula de CO2 que for fixada neste processo chamado C4, serão gastos 2 ATPs nesta fase aqui e mais 3 ATPs normais que ocorrem no ciclo de Calvin, o que dá um total de 5 ATPs. As plantas C3 não tem essa fase, só consome 3. Observe também que aqui houve um consumo de NADPH, porém, no cloroplasto da célula da bainha vascular, no momento da descarboxilação, um NADPH é formado. Consequentemente, não houve, gastou 1, mas produziu 1, continua, né, em termos de gasto para a planta, apenas aqueles 2 que são utilizados no ciclo de Calvin.